Essa primeira temporada de animes de 2026 teve muito anime bom, aqueles realmente bons, ou nem tanto assim? E aí, meus queridos, eu espero que esteja tudo muito bem por aí. Eu tava devendo pra vocês os melhores animes dessa primeira temporada do ano, que foi de janeiro até março. Mas geralmente nessas listas eu acabo comentando mais sobre os novos animes e deixando de lado as continuações. Porém, agora eu decidi fazer algo um pouquinho mais diferente. Eu vou dar... Aliás, não vou dar nada pra ninguém aqui não. Mas eu vou comentar pelo menos sobre o meu top 4 melhores continuações. Ah, mas por que só os 4 melhores? Calma lá que vocês já vão saber disso um pouquinho mais à frente no vídeo, mas uma das questões é porque eu acabei não acompanhando tantas continuações nessa temporada, como o MF Ghost 3, a temporada final do Golden Kamuy e alguns outros como Oshinoko, por exemplo, que é um anime que eu larguei de mão lá no início da segunda temporada porque ele foi por um lado que esqueceu daquele mistério inicial que eles estavam criando e eu não consigo gostar de idols. É uma coisa que realmente não me chama muito atenção, embora eu tenha gostado da primeira temporada, mas depois focou demais nisso e já não me agradou tanto. É um anime ruim? Não, pra mim só não me agradou, mas pela nota já dá pra saber que ruim ele não é. E só pra lembrar, sim, pode conter algum spoiler de algum anime ou outro. E antes de começar pelo 10º, caramba, como teve pouco anime bom realmente interessante que me fez querer assistir, tanto que os 4 primeiros animes que eu vou falar, do 10º ao 7º, eles estão aqui mais pra tapar buraco, serviram mais pra passar o tempo e uma experiência nada mais do que agradável. E isso só em algumas partes do anime, não nele todo. Enfim, em 10º lugar eu fico com o Tomei Otoko to Ningen Onna, um romance de uma mulher cega com o chefe dela, que é um detetive invisível, isso no meio de um mundo cheio de criaturas de tudo que é raça. Um anime razoavelmente legal, recebeu uma nota até bem ok, tem um romance bonitinho, bem aconchegante, a garota que é cega consegue ser engraçada, principalmente nos momentos que ela fica passando vergonha e vai descobrindo o que realmente significa namorar, e querendo ou não tem uma parte crítica, meio dilema que é interessante, porque ela é a única que consegue realmente enxergar esse cara invisível, basicamente dizendo que o amor é cego e tendo aquela questão de que a mulher que é cega é a única que realmente consegue entender, saber quando o cara invisível tá do lado dela, quando ele tá chegando, aonde ele tá, o que ele pensa e várias outras coisas nesse sentido. Em nono, Nijou Kyusai Dokushin, um anime bem peculiar e bem estranho que recebeu uma nota terrivelmente baixa e sim, faz total sentido. Eu até pensei bem antes de colocar ele nessa lista porque ele tem uma adultização super desnecessária e que fez muita gente dropar esse anime já nos primeiros episódios, sendo sobre um aventureiro de uma pequena vila que certa vez em uma dungeon acaba salvando e começa a cuidar de uma garotinha, virando uma relação meio que de pai e filha, com ela tentando se tornar alguém forte o bastante pra seguir os mesmos passos do cara. Só que o lance é que ela é toda desajeitada, meio bobinha, mas isso faz a comédia realmente funcionar muito bem. O problema é que ela é uma súcubo e no final das contas, ela quer ser vista como uma mulher adulta pelo cara e ainda no final ficar com ele. Aí tem olhares estranhos, tem falas mais estranhas ainda que no final dão aquela sensação ruim. Cara, é muito estranho porque tá acontecendo uma comédia bonitinha, a história tá fluindo, tá legal, e aí vem uma parte dessas, dá uma sensação esquisita, um embrulho no estômago, aquele gosto amargo que não dá pra engolir. Isso passa aquela sensação de que eles conseguiram destruir um anime que já é de baixo orçamento e ficaria com uma nota mais baixa, mas muito bem poderia alcançar uma nota 8. Tá, mas aí você me pergunta do porquê que eu coloquei esse anime nessa lista. Embora essa bizarrice camuflada ainda exista, não é como se ela interferisse tanto na história ao decorrer, eles não ficam batendo nessa mesma tecla a todo momento. Foi umas 3 passagens mais ou menos e o resto a gente consegue sim tirar uma boa diversão, é engraçado, embora tenha faltado algum dos romances do aventureiro engrenar, que aí poderia ficar mais legal porque a garotinha teria uma mãe, mas é aquilo, ele tá fazendo parte dessa lista mais pra cumprir tabela. Em oitavo, Kaya-chan Kowakunai, mais um anime que ao meu ver poderia ter sido algo muito bom, mas ficou bem abaixo do esperado, mesmo que tenha recebido até uma nota bem ok pra um anime mediano, porque a base é de uma garotinha que consegue ver seres sobrenaturais que as pessoas comuns não veem, e ela literalmente desce a porrada neles e salva geral. Na visão dos outros, ela é estranha e até meio agressiva, não com as pessoas, mas as atitudes dela, meio mandona, e aí tem toda uma trama envolvendo a família dela, a mãe da garota, um ser que ela não consegue destruir e algumas outras coisinhas, enquanto a professora dela tenta ajudar depois de ver o que a garotinha faz. E mesmo que tenha seus momentos engraçados, como ela socando os bichos, ou pendurado no livro pra ninguém pegar porque ele tava com uma maldição e tudo mais, a animação ela poderia ter recebido um carinho a mais, pra ficar um pouco mais fluida e decente mesmo, e a narrativa me parece entroncada demais.
Os monstros mal têm tempo de tela, não conseguem criar algo substancial pra história, e eu sei que a garotinha é uma filha do Saitama que vai arrebentar todos eles na primeira porrada que der, mas todo o sobrenatural aqui ele poderia ter um pouquinho mais de tempo antes dela chegar, que seja uma construção mais demorada, porque da forma que tá, parece que ele ficou acelerado demais e a história perdeu um pouco daquele tempero que poderia ter. Em sétimo lugar, o Shiba Yugi Demeshi Goku, esse nome esquisito, que você vai poder encontrar na Crunchyroll com esse nomezinho em inglês aqui, e ver ele totalmente dublado em português BR, diga-se de passagem, uma bela de uma dublagem. Falando sobre garotas que participam de jogos mortais e no fim, se forem vencedoras elas podem ganhar dinheiro e várias outras coisas. Ele tem um tom um pouco mais investigativo delas tentando decifrar o que é o jogo da vez e o que precisam fazer, quem é aliada ou inimiga, e vai mostrando por que cada uma tá ali, em principal protagonista e uma antagonista que é meio vilã. O lance é que começou muito bem, com uma animação bem diferenciada, que eu não me lembro de ter visto isso, tem uns focos diferentes, cortados para 1/3 da tela, cenas um pouco mais longas, com um silêncio quase que extremo e pouca conversa, o que ajuda a tornar o lugar mais apreensivo, mais sufocante, já que elas estão fechadas num lugar participando de um jogo de vida ou morte. E isso vai fazer com que o anime seja mais apreciativo do que ter aquela correria desenfreada, frenética, agora e tudo mais. E fora que foi adaptado direto da Light Novel, um acerto gigantesco, porque o mangá disso daqui é tenebroso, porque deixaram as garotas extremamente sexualizadas, tem umas piadinhas bobas que não condizem com o mistério da história, e é legal ter uma obra diferente, tanto em estilo de narrativa e animação, que deu certo, é muito bom de ver isso. O problema disso ao decorrer da história, pra mim pelo menos, é que deu uma cansada. Quando era momento de revelar algo mais wow da protagonista ou do mundo, quem fez isso e por quê, ou não é tão interessante ou é apresentado da mesma forma igual a todo o resto e acaba caindo naquela mesmice. E agora sim eu vou começar a falar sobre os animes que eu realmente tive aquela vontade suprema de ver. Então em sexto lugar é o Fate, que na realidade é um spin-off, e aí muita gente pode considerar uma continuação, outros não, mas mesmo que no final desse Strange Fate rolou uma lembrança do passado, das outras temporadas, com Servants bem conhecidos, ainda assim é uma história que não está diretamente ligada às anteriores. Alguns elementos sim, mas a linha de história não, já que ainda vai falar sobre a Guerra do Santo Graal, como as tantas outras, onde algumas pessoas conseguem invocar servos para lutarem ao lado delas, e a dupla que restar no final vai ter direito ao Graal, que concede um desejo, basicamente. O diferencial no Strange Fate é que essa guerra foi feita forçadamente, não é algo natural como as anteriores. Então tem alguns servos diferentes, regras estranhas e alguns outros elementos que não existiam nos anteriores. Agora, a maravilha que ele traz, fora essa animação que já é algo que está sendo feito há tempos na saga Fate, de forma sublime, é essa ação que está num nível muito maior. Todas as lutas são bem mais frenéticas e de uma qualidade muito boa. Fora que ainda cada servo consegue ter uma aura de épico em particular, que é muito legal de ver cada um deles. Então esse spin-off parece que deu uma elevada em todos esses elementos, mas o problema ainda é para quem não viu essa obra, não conhece as primeiras temporadas, vai chegar nela de paraquedas e não vai entender quase nada. Vai tirar boas lutas, vai ver que tá tudo muito bonito, mas é um pouco complicado demais. Ele tem uma narrativa que parece ficar querendo deixar a história mais complexa, mais entroncada e difícil de entender todos os planos, as intrigas, as conexões de um e outro, as organizações, e sempre passa algo mais batido porque não é tão fácil de captar tudo de uma vez. Já na metadinha da lista, em quinto lugar, é o Prism Rondo. Esse anime aqui é um que eu não dava nada no início da temporada e conseguiu pegar uma das melhores notas dos novos animes. Primeiro porque ele tem uma ambientação maravilhosa de Londres lá em 1900, tá tudo bem caprichadinho, usaram a mescla do 3D com 2D perfeitamente para alguns cenários, e é legal em como isso conseguiu passar uma experiência muito boa, como se eu tivesse lá dentro mesmo. Isso no meio de um romance sobre uma japonesa que vai estudar em Londres, tendo apenas 6 meses para se tornar número 1 de uma escola de artes, senão ela vai ter que ser obrigada a voltar para o Japão. E ali ela vai entrar em contato com várias pessoas, tipos de artes, que diga-se de passagem são bem legais de acompanhar, e em principal com o número 1 naquele lugar, que é um garoto estranho cheio dos segredos. E o mais cativante dele é que esse romance ele não aparece no início. Claro, a gente sabe que vai ficar entre o cara número 1 e a japonesa, mas isso vai se desenvolver bem mais lá pra frente. E até lá vai mostrando os desafios dela, fazendo amigos, o mundo da arte, o envolvimento mais gradativo entre os dois, revelando alguns segredos dos personagens aos poucos. E isso aqui tem um final que eu não tava esperando nem um pouco. Sabe quando chega o final de um filme ou uma série e parece que deu tudo errado e cada personagem vai para um lado, acaba ficando aquele romance só no ar, cada um seguiu o seu caminho e dá um final meio amargo? É exatamente isso que acontece aqui, mas com uma reviravolta que eu não tenho palavras, é muito gratificante.
Chegando no quarto lugar, primeiro um novo anime que é o Ikoku Nikki, um drama josei que foi outra baita de uma surpresa, porque mesmo eu gostando de animes mais lentos e até sendo bem eclético pra tudo que é tema, gênero e demografia de anime, não pensei que um josei ia me prender tanto assim a atenção. A base é a coisa mais simples de todas, de uma garota que acabou perdendo os pais e foi morar junto da tia dela, uma escritora meio ranzinza e despreocupada, e o grande ponto central dessa obra vai se aprofundar no drama de cada uma delas. A garota que tá lidando com o luto de perder os pais, só que vai sentir essa dor só tempos depois, não foi algo imediato, já que ela tinha uma relação não tão boa com a mãe dela, e a tia escritora que tem que lidar com uma adolescente que tá passando por isso e crescendo ao mesmo tempo, lembrando ainda do impasse que tinha com a irmã, a mãe da garota, enquanto ela mesma também precisa evoluir e mudar o seu comportamento, mas a forma em como isso foi construído, toda essa dor que elas passam, as formas diferentes que cada uma sente isso, tentando melhorar e consertar os erros do passado, até elas entenderem que uma vai precisar da outra, me prendeu demais, e é difícil achar um anime que transpasse tão bem todos esses sentimentos, e é por isso que ele tá nessa lista, porque ele foi feito de uma forma sublime, como por exemplo as referências poéticas, mudando o cenário que vai transmitir uma mensagem sem precisar de nenhum diálogo. E das continuações, um que não entrou no meu top 3, mas eu também não poderia deixar de falar dele, já que sim, eu gostei pra caramba, é a terceira temporada do Jujutsu Kaisen, que como sempre a animação é pura beleza, e mesmo o pessoal dizendo que a base da história é o extremo do extremo clichê, muita gente comenta isso, eu acho incrível a capacidade que eles têm de ficar criando personagens secundários, que às vezes vão aparecer em 2 ou 3 episódios rapidinho, mas eles são muito legais, pra não falar outra palavra. E um grande exemplo disso é o próprio Higuruma, que a gente teve agora no finalzinho. Esse cara tem uma aura que é muito da hora. E praticamente todos os outros personagens, eles têm um carisma muito grande, conseguem ser chamativos, legais, da hora e outras palavras que não cabem nesse vídeo, cada um de uma forma diferente. O Fumihiko é outro. Quando apareceu, não gostei muito, mas foi só uns 2 a 3 minutinhos de tela e eu rachei rindo desse cara, que em contraste com a aparência tem um poder simplesmente muito forte e ficou melhor ainda na voz do Guilherme Briggs, pra mim é genial. Os únicos poréns pra não entrar no meu top 3 são 2 questões. Primeiro, que essa continuação nem parece que é do mesmo anime. No finalzinho da segunda temporada pro início dessa terceira, me dá a sensação de que muita coisa caiu de paraquedas na história, e aí fugiu totalmente do que estava sendo apresentado até agora. O jogo, vários novos personagens que apareceram do nada, e alguns outros personagens mais conhecidos que vieram totalmente diferentes, mas sem uma explicação tão clara do porquê ou como. E em segundo é porque tem muita explicação pra cada peido que um personagem vai dar. Ok, poderia ter ficado bem pior? Poderia muito fácil. A direção aqui deixou toda essa explicação muito mais tragável. Mas sério, o jogo tem que ser explicado no episódio inteiro, porque tem trocentas regras e tramas, no meio de várias lutas tem que ficar tendo uma narração pra explicar o que aconteceu, como funciona o poder de cada um deles, como combater, o que cada um faz, o que cada um quer fazer. Isso é muita explicação, cara, que ao meu ver ela deveria ter sido integrada no meio do anime, pra gente ir catando aos pouquinhos durante a história e ficando um entendimento mais orgânico, sem aquela fala quilométrica pra tudo. Então foi esses 2 pontos principais que me deram uma cansada a mais, mas no restante, pra mim pelo menos, tá joinha. E agora sim, entrando no nosso pódio em terceiro lugar, é o Seihantai na Kimi Toboko. Caraca, meu, mas tu só me mete romance nessa lista? Eu acho que é o terceiro já. Pra quem geralmente reclama disso, já teve ação, teve drama, fantasia, romance, josei, e ainda tem outros 2, o segundo e o primeiro lugar, que vão chegar pra aumentar essa diversidade de gostos aí. Mas sim, o You and I Are Polar Opposites, ele é um romance cheio de brilhinho, nhenhenhé, que geralmente eu não gosto muito de coisas tão extravagantes, mas esse daqui me pegou de um jeito que vocês não têm noção. Brincadeira, mas eu realmente viciei muito nesse anime, que tem aquela base básica de um romance jovial escolar, onde uma garota extrovertida acaba se apaixonando pelo nerd quietão e vai mostrando a aproximação e namoro deles, que já começa com tudo desde o primeiro episódio em como os opostos conseguem se atrair. E o romance aqui, ele tem bem aquela pegada que eu gosto, de uma progressão mais lenta, dos personagens passarem por aqueles momentos de puro nervosismo e vergonha alheia e irem descobrindo algo mais romântico e até sobre o amor, sem ficar travando em nada. E isso acontece a todo santo momento. Mas o melhor ainda é que
A história dos dois, romântica dos dois personagens principais, não é nem 50% do anime. Tem o romance dos amigos e colegas deles, que também é muito bonitinho, é muito gostosinho de ver os casais se formando, o que não deixa virar algo monótono. E essa parte sonora, então, que foi um acerto à parte, uma pegada mais estilo anos 90, que combinou muito bem, e a dublagem em BR tá sensacional. E sim, o melhor personagem de todos aqui em disparado é o Taira. Ele tem uma aura negativa pra tudo, é meio melancólico, só que ao mesmo tempo é mais realista e fica julgando tudo ao redor dele. Ele carrega pelo menos um ponto inteiro sozinho no anime. E das continuações é a segunda temporada do maravilhoso Medalist, que voltou com essa sequência melhor ainda desse anime de esportes na patinação artística no gelo. E essa relação de família que o treinador tem com a Inori, que era o que deveria ter acontecido lá no Nijikyusei Dokushin, só essa relação de família em meio à comédia, e todos os desafios e quedas que ela vai tendo são bem palpáveis, quase reais na medida do possível, junto do crescimento dela nesse esporte que é sensacional, maravilhoso de acompanhar em como eles conseguem transmitir isso tão bem, a ponto da gente ficar pulando na cadeira com receio de que ela vai cair. Mesmo que a gente saiba que ela já tá treinada, que ela é boa, isso, aquilo, bate uma aflição enorme. Semelhante ao Iko Kuniki, que conseguiu transpassar muito bem todas essas dificuldades e o peso da história. E aí, junto da comédia, aquela sensação de conforto que passa, foi um dos que eu mais gostei de ver nessa temporada. Em segundo lugar é um Donghua, um anime chinês que saiu em finalzinho de fevereiro, início de março, se eu não me engano, que é o Release That Witch. Esse realmente foi, e tá sendo, porque ainda não terminou, o anime que eu tô a todo momento querendo ver o bendito do próximo episódio. Eu vou ter que esperar até segunda-feira que vem pra ver o próximo episódio? Ferrou. O pessoal até pode falar que foi muito no final da temporada, o que é verdade, eu vi até o 6º de 8 episódios, mas convenhamos, que isekai mais fantástico. Ele engloba praticamente tudo que eu comentei sobre cada um dos outros anteriores, e a base é de um cara que foi parar em outro mundo, no corpo de um príncipe, esse que foi banido para cuidar de terras horríveis, e ele é visto como um total perdedor. Mas no que ele cai direto tendo que decidir a sentença de uma bruxa, mostra o quão esperto consegue ser e sempre manobrar as situações, decidindo depois reconstruir esse lugar, trazer uma vida boa para as pessoas que moram ali, descobrindo mais sobre esse mundo e ainda lutando pelo trono ao qual tem direito, para levar essas melhorias a todo mundo e também utilizando as bruxas de uma forma diferente. A animação não tá boa, ela tá realmente muito bonita, a ambientação passa legal, uma sensação da gente estar presente naquele tempo. O protagonista é muito carismático e é muito bom ficar vendo as tantas estratégias que ele vai usando e o que do nosso mundo ele vai levar pra lá, como ele se safa dos problemas e a persuasão deliciosa que ele vai mostrar em todos os episódios. E mesmo pra quem não gosta do áudio original em mandarim, por experiência própria, mesmo eu também não estando lá tão acostumado com ele, olha, foi um dos poucos animes que não me causou aquela certa estranheza que algumas pessoas acabam tendo com esses animes. Já em segundo das continuações, não tinha como ser outro a não ser o final do Fire Force. Como eu adoro esse anime, pode ser que ele esteja aqui um pouco mais por hype, mas essas lutas maravilhosas, o encerramento dessa história com ligação ao Soul Eater, e pra quem não sabia são histórias do mesmo autor, eu achei que foi feito muito bem. As lutas poderiam ter sido um pouco mais épicas, mas no geral contou bem os planos da Evangelista, explicou legal de onde vinha a combustão humana, como foi o passado desse mundo, e ainda mandou um final que mostrou o que cada personagem ficou fazendo, pra literalmente fechar tudo explicadinho e com cara de final, sem ficar aquela coisa aberta do que possivelmente aconteceu, o que será que fulano fez, pra onde ciclano foi. Aqui eles conseguiram fechar isso tudo bonitinho. E em primeiro lugar dos novos animes é o Yusha Ken Nishousu, ou Sentença to be a Hero, que eu sei, não vai participar da lista de muita gente por aí, porque mesmo tendo recebido uma boa de uma nota e tendo agradado a maioria, eu acho, talvez, ainda assim ele deu uma dividida na galera, falando sobre um mundo que tá sendo dominado pelos tantos Lordes Demônios e os seus monstrinhos, e tanto os reinos quanto os heróis tentam impedir isso. O diferencial é que herói é um título dado a prisioneiros que cometem algum crime grave, pelo menos a grande maioria, e além de serem vistos como descartáveis, eles literalmente podem ser ressuscitados caso morram. Sendo assim, são condenados a serem heróis pra todo sempre. O que eu acredito que alguns não gostaram, e aí é um palpite mais meu, de algumas coisas que eu vi circulando por aí, é que o mundo ele é mais clichê. Lorde Demônio é comum pra caramba. Fora que mesmo sendo fantasia com poderes e habilidades, tecnologia e seres monstruosos, não é nada tão estratosfericamente gigante ou overpower, coisa que chama mais atenção. E ainda assim é numa marcha mais, não tão lenta, mas mais do que a grande maioria. E fora isso, que nem me incomodou muito, e até na real, algumas delas eu acabei gostando mais,
Os personagens eu achei bem interessantes, carismáticos, o diretor conseguiu acertar em cheio nessas mudanças que ele fez da novel, a construção dos elementos em torno desse mundo como a tecnologia usada teve um detalhamento muito legal, a animação então nem se fala, tá lindíssima, e por ser um mundo mais cruel e mais dark, com algo mais pesado e que no fim parece que não tem salvação, isso é uma abordagem que eu realmente curto muito. Fora que quando a gente vai chegando mais pro final, tem muita reviravolta e trama sobre trama, que vai deixando tudo mais interessante ainda. A Kivia, por exemplo, no início do anime eu não ia nem um pouco com a cara dela, mas no decorrer foi se tornando interessante, engraçadinha, isso, aquilo, e agora eu até quero ver ela com o Shilo. E ainda vai mostrando o que são as deusas, do quão contaminado já tá esse mundo, em quem deveriam poder confiar e não podem mais. E das continuações, em primeiro lugar, é a segunda temporada da Frieren. Eu que geralmente critico bastante esse anime e até hoje eu não consigo entender como é que ele é o top 1 com essa primeira temporada. Veja bem, ele é legal, é interessante essa perspectiva sobre um mundo que já é super clichê de uma aventura, com uma elfa com cabelo branco, isso a gente já viu há trocentos outros animes. Mas um olhar diferente na história, olha o quão agradável pode se tornar. As coisas não precisam sempre puxar pro mais clichê, mas no final eu não sei se é pra tanto assim não, porque ainda tem algumas partes meio vagas, outras que não complementam em nada, outras demoradas demais, e eu ainda gostei muito mais dessa sequência do que a anterior, tanto que agora me passou uma sensação muito maior daquela aventura mais contemplativa, com uma evolução melhor do relacionamento dos personagens e ainda com um drama que tá ali, só que é um pouquinho mais leve. E antes de finalizar, por pura curiosidade, eu montei uma lista de melhores animes, sejam novos ou continuações, segundo as notas que eles receberam no site do MyAnimeList. Só ignorando aqueles que têm menos de 1.000 a 2.000 votos, porque isso aí não chega nem perto dos outros. Sendo dos novos animes, em 10º lugar, o Uruashi no Yoi no Tsuki, um romance que é legal, a gente consegue tirar uma boa de uma diversão, a história de romance acaba ficando mais em cima dos dois protagonistas, e não é ruim, é literalmente um anime mais mediano, mas me surpreende que ele conseguiu entrar no top 10 melhores novos animes da temporada. Em 9º, Toumei Otokoto Ningen Onna, que a gente já viu nessa lista. Em 8º lugar, o Tamonkun Imadochi, um belo de um anime que teve uma animação muito bonita, parece ser muito divertido, mas é aquela coisa, ele tem idols masculinos, e se eu já não gosto dos femininos, quem dirá dos masculinos? Em 7º lugar, o Release That Witch. Em 6º, Sentenced to Be a Hero. Em 5º lugar, pra quem reclama de romance, You and I Are Polar Opposites. Em 4º, Fate Strange Fake. Em 3º lugar, o filme do Chou Kaguya-hime, que eu não entendi essa nota porque ele é engraçado, ele tem uma boa ação, é interessante, mas depois fica uma mescla de vários elementos, uma confusão muito louca que ele não passa de ser nada mais do que interessante. Já em 2º lugar, de novo, pra quem gosta de um romance, é o Prism Rondo, e em primeiríssimo lugar é o Ikoku Nikki. Ou se a gente considerar a nota do Jojo Steel Ballroom, que saiu no finalzinho de março, praticamente fazendo mais parte da temporada de abril, que pegou uma nota de 9.18, aí sim ele ficaria em primeiro lugar. Mas como foi só um mísero episódio, eu acabei nem levando ele em consideração para esse vídeo. E das continuações, em 10º lugar a gente começa com Matou Seirei no Slave, a segunda temporada. Olha só um eti aparecendo por aí. Em 9º a gente tem a comédia Hime-sama Goumon, a segunda temporada. Em 8º, MF Ghost com a terceira. Em 7º, a temporada final do Fire Force. Em 6º, Hell's Paradise, com essa maravilhosa segunda temporada. Em 5º, mais uma temporada final, sendo do Golden Kamuy, que ainda tá na minha lista e falta eu ver. Em 4º lugar, o meu maravilhoso Medalist com a segunda temporada. O terceiro é a terceira temporada do Jujutsu Kaisen. Em 2º lugar, o Oshinoko com a terceira. E olha aí, não quer dizer que porque eu não gosto o anime seja ruim, uma galera curtiu e teve uma baita de uma nota. E em primeiro lugar é ninguém mais, ninguém menos do que a segunda temporada da Frieren. E aí, qual ficou mais próxima da sua lista? A minha, a do site do MyAnimeList ou nenhuma das duas? Deixa aí nos comentários como ficou a sua, pelo menos um top 5, fechou? É isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, agradeço enormemente a presença e o apoio de todos vocês, espero que tenham gostado do vídeo e não esquece, deixa aí pelo menos o seu top 5. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre muitos animes. Meu muito obrigado e valeu!